Pessoal, bom dia. Vamos estudar hoje, na aula de hoje, operações com números decimais, certo? Então, vou começar aqui com a soma e a subtração. Lembrando que esse conteúdo está na apostila. Eu tô aqui no notebook, ó, mostrando a apostila para vocês, tá? Então, vocês vão lá na opção 3, números decimais. Então, a soma e a subtração é feita da seguinte maneira. Na soma, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula, somar e repetir a vírgula no mesmo sentido. Na subtração, também você vai colocar vírgula embaixo de vírgula, subtrair e a vírgula se repete no mesmo sentido. Qual a diferença entre esses dois? Na soma, você vai colocar o número que tem mais algarismos em cima. Nesse caso, os dois números têm a mesma quantidade de algarismos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tanto 50,35 e 16,19 tem a mesma quantidade de algarismos. Então, tanto faz você colocar o 16,19 ou 50,35 em cima ou embaixo, tá? Eu vou mostrar um exemplo em que não tem a mesma quantidade de algarismos. Então, na soma, além de vírgula estar embaixo de vírgula, vocês devem colocar o número que tem a maior quantidade de algarismos em cima, ou seja, na primeira parcela. Já na subtração, vocês também vão colocar vírgula embaixo de vírgula e vão colocar o maior número em cima. Ou seja, quem é maior, 50,35 ou 16,90? Para vocês saberem quem é maior, é só olhar o número que vem antes da vírgula, que é a parte inteira. 50 ou 16, 50, lógico, né? Então, o maior número, independente da quantidade de algarismos, se aqui fosse 50,3 e embaixo fosse 16,90, ó, o 50 ficaria em cima. Se fosse só 50 e o outro fosse 16,90, o 50 continuaria em cima, certo? Por quê, Pro? Porque o maior, na subtração, eu vou tirar do maior. Então, o maior número sempre vai ficar na primeira parcela. Ok? Prosseguindo aqui, vamos para a multiplicação. Gente, na multiplicação, não importa. Nesse caso aqui, na multiplicação, a primeira parcela, você sempre vai colocar um número que tem o maior número de algarismos. Agora, não importa, não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui, 3,49 e 2,5. Quem é que vai ficar na primeira parcela, Pro? Sempre o número que tem a maior quantidade de algarismos. Perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3 algarismos e embaixo eu só tenho 1, 2. Então, sempre vai ficar em cima, ó, na primeira parcela, o número que tem a maior quantidade de algarismos, porque isso vai facilitar na multiplicação. Então, como é que eu faço na multiplicação? Eu vou fazer a multiplicação normal, 5 vezes 9... 5 vezes 4, 5 vezes 3. Multiplico normal. Depois, percebam que aqui eu tenho dois números. Então, quando eu for multiplicar o 2 vezes o 9, eu sempre deixo aqui, ó, uma casa em branco, tá vendo? 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. 2 vezes 3, 6. Então, se aqui tivesse mais um número, eu deixaria duas casas e botaria aqui embaixo do 9. Então, na multiplicação com decimais ou inteiros, tanto faz. Se eu tenho dois números aqui embaixo, o segundo número aqui eu já deixo esse espaço em branco, tá? Eu começo do próximo número. Depois que eu fiz a multiplicação normal, gente, como se não tivesse vírgula, eu vou contar. Quantas casas tem depois da vírgula? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 números depois da vírgula. O 5, o 9 e o 4. Se eu tenho 3 números depois da vírgula, vamos dizer que não tinha vírgula aqui, certo? Eu fiz a multiplicação e não botei vírgula. Então, a vírgula, ela estava aqui no final, ó. Eu vou correr 3 casas. 1, 2, 3. E a vírgula parou aqui atrás do 8. Certo? Então, é assim que eu faço a multiplicação de números decimais. E na divisão, Pro? Divisão. Muita gente acha que é difícil fazer uma divisão com números decimais, mas não é. O segredo da divisão de números decimais é você igualar as casas decimais antes de começar a divisão. Como assim, Pro? Colocar a mesma quantidade de números depois da vírgula.
Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 5,2 e aqui eu tenho 2, eu tenho aqui um número 5,2 e aqui eu tenho outro número inteiro 2. Eu tenho que igualar as casas decimais desses dois números. Então, aqui, tem quantas casas depois da vírgula no 5,2? Uma. Apenas o 2. E aqui, tem alguma casa depois da vírgula? Não tô vendo nem vírgula. Então, o que é que eu vou fazer? Para começar a divisão, eu tenho que igualar, ó, as casas decimais, que vem depois da vírgula. Então, aqui tem uma casa e aqui não tem nenhuma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma casa nesse aqui. Vou colocar uma vírgula e um zero, ó. Aqui passou a ter uma casa depois da vírgula e aqui passou também a ter uma casa depois da vírgula. Igualei as casas decimais. Próximo passo, corto as vírgulas e corto o zero à esquerda, se tiver, nesse caso não tem. Ó, virou o quê? 52 dividido por 20. Faço a divisão normal, como a gente aprendeu. Vamos lá, 35 dividido por 0,17. Quantas casas aqui, nesse número 0,7, tem após a vírgula? Uma. Nesse caso aqui, você tá vendo alguma vírgula? Não. Então, eu vou acrescentar uma vírgula e colocar também uma casa após a vírgula. Essa casa eu acrescento com um zero, ó. Coloquei uma vírgula e um zero. Aqui passou a ter uma casa após a vírgula e aqui também passou. Quando eu falo casa, é número, tá, gente? Então, aqui passou a ter um número depois da vírgula e aqui também um número depois da vírgula, tá? Depois disso, eu corto essas vírgulas e faço a divisão normal. Ó, e se aqui tivesse um 2, fosse 35 dividido por 0,72, vamos dizer. Eu iria colocar a vírgula e acrescentar 2 zeros. Porque aqui teria, vamos dizer, 72. Teria 2 números depois da vírgula. Então, aqui também tem que ter 2 números depois da vírgula. Logo, eu colocaria 2 zeros. Entendeu? E aí, faço a divisão normal, como a gente aprendeu.